Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a cultura da mandioca, mais especificadamente sobre o plantio direto na mandioca e quais os benefícios desse tipo de ação. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre essa questão, é a Aline Belicanta, ela que é extensionista rural, engenheira agrônoma lá em Santa Catarina, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Aline, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada. Aline, o sistema do plantio direto, né, a gente está bastante acostumado a acompanhar na soja, por exemplo, em outras culturas, mas ela também pode ser aplicada na horticultura, por exemplo, na mandioca, né? Isso mesmo. Então, a gente, claro que é conhecido mais nos grãos, né? O sistema plantio direto. Mas a EPAGRE vem trabalhando há muitos anos com o plantio direto, então, o sistema plantio direto de hortaliças. Entre elas, a mandioca, né? Nós temos o aipim, né? Aqui nós chamamos de aipim, em algumas regiões a nomenclatura é um pouco diferente. Mas que seria a mandioca de mesa, né? Mas também pode ser em mandioca indústria. E também temos outras culturas que são trabalhadas com SPDH, né? Que é o símbolo, então, do plantio direto do sistema plantio direto de hortaliças, que, por exemplo, é brócolis, couve, alface, hortaliças em geral. Nós temos aqui experiência com outras culturas também, mas o que a gente está acompanhando numa área um pouquinho maior, então, maior para nosso município, né, que são áreas pequenas, é o plantio, então, de mandioca. E aí, Aline, para aquele produtor que quer realizar essa técnica, o que muda do plantio que ele estava acostumado a fazer na mandioca para começar a utilizar o sistema do plantio direto? Então, na nossa região aqui ainda se tem muito o cultivo convencional. O que seria o cultivo convencional? Então, no cultivo convencional, o agricultor, ele mexe o solo, né, ou com arado, ou enfim, com o pé de pato, um subsolador, ele mexe o solo, pulveriza aquele solo, o solo fica extremamente revolvido, e aí é feito, então, o plantio das manivas. No sistema plantio direto é um pouco diferente. Claro que o sistema, ele não é só a parte do revolvimento ou não revolvimento do solo. Ele engloba uma série de ações, né, que o agricultor vai fazer. Qual seria, então, o princípio? O princípio seria, antes de fazer o cultivo, fazer uma análise de solo para ver a parte química e também fazer uma análise física do solo. Essa análise física seria abrir uma trincheira, por exemplo, no solo, um buraco, onde então a gente vai observar alguns aspectos, por exemplo, se há compactação inicial nesse solo ou não há compactação, para então iniciar o sistema. Porque se há compactação, é necessário que seja descompactado esse solo a última vez. Então, o solo é mexido a última vez e depois, então, a gente inicia o plantio direto. O plantio direto, ele é um cultivo no qual a gente não vai mais fazer revolvimento do solo. Nós vamos plantar uma cultura de cobertura do solo para, então, fornecer uma palhada e também não só fornecer a palhada, como melhorar a estrutura, né, desse solo. E depois a gente, então, vai manejar essa cultura de cobertura de modo a só efetuar por exemplo, mexer no solo na linha de cultivo, ou então através de berço, né? A gente só vai abrir o berço, a gente não chama mais cova, porque cova a gente diz que coloca morto, né? E a gente está colocando lá uma planta viva, algo vivo, né? Um ser vivo. Então a gente chama de berço. Então a gente só vai revolver o solo ou na linha de plantio, mexer na linha de plantio, ou então através da formação de berços. Então essa é uma das grandes diferenças entre outras, né? E nós temos uma série de vantagens, que tem também a questão assim da adubação mais equilibrada, porque o que a gente quer com o sistema é promover, nós queremos, na verdade, plantas saudáveis, porque a gente diz assim, o objetivo é que a gente produza cada vez alimentos mais saudáveis. Mas um alimento saudável, uma alimentação saudável,
ela precisa originar de plantas saudáveis. E plantas saudáveis é o que o sistema plantio direto se propõe, então, a produzir. E aí, Aline, dentro desses benefícios, né, que você comentou, tem alguns específicos, né? Tem melhora aí a resistência a temperaturas, umidade. Explica para a gente um pouquinho quais são os ganhos da utilização do plantio direto. Sim. Então, na verdade, são vários ganhos. Nós começamos assim, pela questão de conforto de plantas. Então, no momento que eu tenho um solo descoberto, né, que é no sistema convencional, nós temos o efeito do calor, então, o sol, né, sobre esse solo, até que, por exemplo, o aipim é uma cultura que demora um pouco para fechar, né, diferente de outras culturas. Então, até que a cultura cresça e feche, né, feche para que não haja mais, por exemplo, exposição do solo, é uma cultura que demora bastante. Então, enquanto houver essa exposição do solo num sistema convencional, nós temos um estresse, né, que a própria planta sofre pelo excesso de calor, né, de sol, e se chover demais, como também o solo fica descoberto, geralmente o aipim aqui é plantado numa distância de 1 metro por 1 metro, então, até que ele feche, esse solo também fica exposto à erosão do solo, né, em épocas de chuva. E em épocas de estiagem também nós temos o problema de que o calor em excesso não retém água, né? Porque não tem uma palhada, não tem uma cobertura do solo, e aí a água no solo evapora de uma forma muito rápida, causando esse estresse na planta. Já no sistema plantio direto, nós temos essa cobertura de palha. Então, ela minimiza a temperatura do solo, gera menos estresse para a planta, então a planta consegue crescer de forma mais saudável. E a gente sabe que uma planta saudável é como a gente, né? Como um ser humano. Um ser humano mais saudável, equilibrado, com a saúde equilibrada, dificilmente ele fica, né, com problemas e doenças. E as plantas também ocorre isso. Então, uma planta que ela cresce mais saudável, ela tem menor probabilidade de ser atacada por pragas e doenças. Além do que, ela sofre menos com o estresse, principalmente de calor e de falta de água também, né? Porque aquela camada de palha, ela acaba retendo a umidade, não deixando que evapore com maior facilidade. Então, nós temos todas essas vantagens e temos também a vantagem de redução do uso de agrotóxicos. Isso é bem interessante no aipim, porque a gente sempre fala assim, quando é um cultivo pequeno, na propriedade, para uso, consumo só da família, geralmente a família faz a capina, né, para conter, então, os insos ou as plantas invasoras. Quando nós temos um sistema, né, mais comercial, com áreas maiores, acaba assim, a mão de obra é pequena nas propriedades e acaba, então, muitas vezes as famílias usando o recurso de herbicidas, né, registrados para a cultura, para poder, então, controlar essas plantas invasoras. No caso do SPDH de aipim, no plantio direto, nós temos um controle que é feito com a palhada. Então, não, a ideia é eliminar justamente o uso desses agrotóxicos, principalmente do herbicida, no controle do inso, até que a cultura se estabeleça. Como eu falei, a gente já tem um espaçamento maior, é uma cultura que já demora para fechar, então esse controle, quando é num cultivo convencional, ou é capina, ou é através de herbicidas. E já no SPDH, a ideia é eliminar o herbicida, porque a própria palhada faz esse controle, né? Quando você tem uma palhada um pouco mais densa, então os insos, a maioria dos insos não consegue emergir, né? Então, até que a cultura feche, essa palhada está persistente no solo. E aí, Aline, tudo isso vai refletir lá no final em mais produtividade, inclusive os resultados que vocês têm obtido aí com essas áreas já em uso do plantio direto têm sido bastante superiores à média tradicional de produtividade, né? Isso. Então, nós temos uma média, né, em torno de 17 toneladas, né, em Santa Catarina, e por hectare, e aí a gente consegue uma média bem maior, em torno de 37, 40 toneladas por hectare no SPDH. Claro que a gente tem que pensar, assim, que o sistema, ele não envolve simplesmente uma palhada, né? Então, envolve uma adubação equilibrada, né, na época que a cultura está demandando maior adubação, e também ele envolve
a questão de cobertura do solo, a questão de adubação equilibrada e também faz com que a planta, né, como ela não sofre tanto o estresse, ela consegue produzir, né, de forma uma maior qualidade, então, em termos de produtividade. Claro que a gente está pensando também na rotação de culturas, era isso que eu queria lembrar antes, recordar. Então, não é simplesmente o plantio na forma do sistema de plantio direto, nós temos a parte de rotação de culturas e planejamento das propriedades. Então, eu não estou sempre plantando a mandioca ou aipim no mesmo lugar todos os anos, né? A gente faz essa rotação de culturas justamente para evitar os danos com pragas e doenças e também para garantir uma maior produtividade. E ali aquele produtor que de repente faz o plantio convencional aí na região, aí no estado e quer passar a utilizar o sistema do plantio direto, quais são os caminhos para ele entender um pouco mais, buscar a orientação para começar esse cultivo no sistema do plantio direto? Então, aqui, por exemplo, no nosso município, quando a gente iniciou, o agricultor ele já plantava o aipim, né, a mandioca, de forma convencional. Então, ele buscou assistência técnica, né? Então, a gente foi, visitou a propriedade e fez um planejamento junto com a família. E explicamos também como é que seria essa metodologia. Então, o que a gente recomenda é buscar assistência técnica, né, para que consiga, então, iniciar esse sistema. Não é um sistema difícil de iniciar, a gente precisa que tem algumas premissas, né, que se a gente começa errado o sistema, aí muitas vezes pode não dar o resultado que a gente deseja. Então, iniciar o sistema de forma correta, isso é muito importante, por isso essa assistência técnica, buscar assistência técnica é muito importante. Então, se busca assistência técnica, se inicia, eu recomendo iniciar não em toda a área, eu recomendo assim, se o agricultor já tem um sistema convencional, ele pode iniciar em parte da área, até para ele ir vendo aos poucos as vantagens do sistema. Então, inicia numa área, né? Claro que a gente precisa, a análise de solo é essencial, uma análise lá na propriedade, de forma a avaliar se o solo está ou não compactado, é essencial. E fazer a correção, se caso necessita de calcário, embora a gente diga a mandioca não é uma cultura muito exigente, nem em termos de fertilidade do solo e em termos também de acidez, né? Mas a gente tem percebido que, embora isso até é uma coisa assim que antigamente os técnicos falavam, a mandioca dá em qualquer lugar, né? A gente pode plantar de qualquer jeito e dá em qualquer lugar. Bom, quando a gente pensa num plantio mais para venda, né, para comercialização, a gente percebe que adubando na hora correta, corrigindo o solo com calcário, para essa cultura, ela responde em produtividade. Então, embora ela seja uma cultura mais rústica, a gente percebe que ela responde sim se ela for adubada de forma correta. Então, fazer essa correção do solo e depois a adubação de forma correta é essencial para garantir uma produtividade maior. E além disso, então, tem toda a questão da implantação da cultura de cobertura do solo. Aqui, por exemplo, nós temos mandioca para indústria, que geralmente aqui no nosso município não tem, mas em alguns municípios tem, que daí são mandioca de 2 anos. Aqui no nosso município, que eu estou em Ceará, né, Santa Catarina, nós temos, então, o nosso produtor, ele tem o aipim, né, a mandioca de mesa, no qual ele utiliza variedades precoces, em que 8 meses após o plantio ele já está colhendo. Então, a gente chama de mandioca de 1 ano, e não a mandioca de 2 anos. Então, ele precisa planejar essa propriedade. Então, por exemplo, aqui o plantio é em agosto, agosto, setembro, né, pós o frio. Então, na nossa região, é importante que ele já faça o planejamento da cultura de cobertura do solo em março, abril, final de março, início de abril, para que ele tenha essa cultura de cobertura para o momento que ele for depois implantar a cultura, né, que seria o aipim. Aqui a gente utiliza basicamente a aveia como cultura de cobertura do solo. Então, ele precisa planejar muito antes do que a implantação da cultura. A maioria dos produtores de um plantio convencional planeja a área para iniciar o cultivo lá em agosto, setembro.
E nós aqui estamos planejando o cultivo antes, né? Antes até de março, porque a gente já está planejando a questão de correção do solo e análise de solo. Aline, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor toda essa questão, essa importância, essa necessidade e principalmente esses benefícios da utilização do sistema aí nos cultivos no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, tá, eu que agradeço a oportunidade e colocar a EPAGRE à disposição, né? Nós temos essa experiência não só com o aipim, como outras culturas, então colocar a nossa instituição, nossos técnicos à disposição e também me coloco à disposição se alguém, né, tiver interesse de saber um pouco mais, seja do SPDH de aipim, como também de outras culturas, né, na área de hortaliças. E dizer que não é um sistema difícil, pelo contrário, a gente vê muitas vantagens, inclusive a questão de diminuição de mão de obra na agricultura, né? Então, nós temos a agricultura familiar, nós já temos uma dificuldade em termos de trabalho e mão de obra, e esse sistema, ele reduz bastante também a questão de mão de obra. Então, são várias vantagens para o agricultor e nos colocar à disposição para quem tiver interesse. Aline, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Essa a Aline Belicanta, ela que é extensionista rural, engenheira agrônoma da EPAGRE lá em Santa Catarina, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor como é que funciona o sistema do plantio direto, que já é bastante difundido na cultura de grãos, dessa vez na cultura das hortaliças, especialmente na da mandioca, o trabalho desenvolvido por ela junto à EPAGRE em Santa Catarina. A Aline destacando os benefícios desse tipo de cultivo, a redução de custos, redução de necessidade de aplicação de defensivos, plantas mais saudáveis, passando por menos estresse, já que esse plantio com cobertura diminui os impactos de temperatura, os impactos de excesso de chuvas, de pouca chuva, toda essa questão climática fica bastante afetando menos as lavouras e aí com isso tudo refletindo em mais produtividade. Para você ter uma ideia, lá em Santa Catarina, a média de produtividade em lavouras convencionais da mandioca costuma girar em torno de 17 toneladas por hectare. Nessas áreas de cultivo e plantio direto, essa média tem girado entre 32 toneladas, uma elevação bastante grande, com menos custo, mais produtividade, que vai refletir em mais rentabilidade no bolso do produtor no final das contas. Claro que tudo isso demanda um planejamento bastante grande inicial, um planejamento também durante o ciclo, né, pensando nas rotações de cultura, nas correções de solo, mas que uma vez implantado dá bastante resultados. Isso tem sido comprovado pelas equipes da EPAGRE lá no estado catarinense. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.